Seja muito bem-vindo ao episódio 2 do Café com Corretor. Tá? Hoje eu estou aqui na mesa compartilhando esse espaço com o Anderson Saif e o meu amigo Márcio, da Remax For You. Tá? São os dois convidados. Pessoal, Anderson, fala o teu Instagram e também Márcio fala o seu, para todos os nossos 3 inscritos no canal já. Manda bala aí, qual é que depois o nosso parceiro vai colocar aí o arroba de vocês. Então, pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Anderson, meu Instagram é anderson.saif, tá? Trabalho no mercado imobiliário há 3 anos e trabalho no mercado de vendas há pelo menos 20 anos. Eu sou do mercado premium há 17 anos, eu venho de joalheria e venho de carros prêmios também, que eu era da Land Rover. Então, essa é um pouquinho da minha O história. início aí na área de vendas. pouquinho Hoje o nome da tua imobiliária é? Just Home, Boutique. Just Home, Home Boutique. Boutique. É ali na Maceió, correto? Isso, Perfeito, exato. Anderson. Márcio, fala aí, derruba a gente aí, com quanto tempo de mercado você tem de mercado imobiliário? Eu tô no mercado imobiliário faz um bom tempinho. Eu tô há 15 anos no mercado. Nossa. Comecei nesse mercado, eu tinha 19 anos de idade. Daí já Caramba. deduz a idade, né? Só fazer a conta. Não, relaxa, Né? fica tranquilo. Os cabelos brancos estão aparecendo Tudo já. não, só tem garotão Pô, aqui. né? Mas eu comecei muito jovem na expectativa de um grande mercado. Show. Tive um início no meio de uma crise, que foi aquela crise que nós tivemos de 2008 para 2009. Certo. Então vi a crise e vi a saída da crise em 2009. Então foi um momento de grande aprendizado. Tô nesse mercado até hoje. É o mercado da minha vida, essa profissão é minha paixão, adoro o que eu faço. Legal. Por gostar muito de pessoas e gostar muito de venda, né? Isso. Então gostar das duas coisas me ajuda a permanecer até hoje nesse mercado. E, obviamente, tendo resultado facilita bastante, né? Uhum. Meu Instagram, Márcio César Remax. Remax porque é a minha franquia, eu sou um franqueado Remax Certo. aqui em Manaus, 2. Sim. A minha é a Remax For You. E estamos aí, fazendo força juntos para que o nosso mercado fique cada vez melhor, mais organizado. Torne-se um mercado onde as pessoas se sintam seguras em fazer bons negócios com corretores de imóvel, que eu acho que é o que todos nós fazemos força todo dia para que aconteça. Porque se não for assim, não tem por que existir a nossa profissão, não tem como existir nenhuma outra, né? Tá Exato, certo, tá perfeito. certo. Bem, vocês se apresentaram muito bem, tá? Como eu falei para vocês no início, em off, né? A gente tá aqui para bater papo, tá? Sem uma pauta específica pra gente seguir. Na verdade, a ideia é que esse espaço seja um espaço onde nós, corretores de imóveis e todos os agentes imobiliários, de todos, né, que envolvem o mercado imobiliário, sintam-se à vontade para vir conversar, para falar suas ideias e para passar exatamente isso que vocês citaram, né? A questão da segurança para o mercado de trabalho, que eu acho que é o nosso maior desafio. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem muita desconfiança do mercado, da profissão. Eu acho que era necessário a gente ter um espaço aqui em Manaus onde a gente pudesse vir falar para o público final e eles nos conhecerem um pouquinho, saber da nossa história, saber quem é o Anderson, né, além do corretor, saber quem é o Márcio, além do corretor, saber quem é o Fabiano, além do corretor. Sim. Aqui todo mundo é pai, né? A Sim. gente tem pai, é marido, é filho, enfim, são seres Sim. humanos, né? Sim. Como você falou, a gente é um mercado feito de seres humanos. Márcio, a tua For You fica onde? A Remax For You, a tua fica Nós onde? estamos ali no Parque 10, na rua Luiz Olavo, no número 942, bem pertinho da Rua do Comércio. Passa a Rua do Comércio, segunda rua direita. Estamos ali bem no meio do conjunto Castelo Branco. E no caso, a tua imobiliária, ela tem algum nicho específico ou hoje a Remax For You, ela abraça lançamento, abraça terceiros, enfim, como é que tá atuando isso? É assim, é muito complexo você estabelecer inicialmente. A nossa empresa ela tem 2 anos hoje, né? Que ela está seguindo esse novo formato, Certo. praticamente 2 anos. De franquia, né? De franquia. Então, o que nós decidimos fazer? Decidimos trabalhar esse posicionamento baseado nos corretores. Então, por exemplo, nós temos corretores que moram dentro de condomínios. Certo. Naturalmente, eles trabalham mais forte, terceiros, dentro dos seus condomínios, das suas Uhum. regiões. Temos corretores que vieram de imóvel na planta, imóvel de construtora. É. E não é um nicho que é da nossa vontade de virar as costas. Por quê? Uma hora o teu cliente vai precisar. Sim. E se o teu cliente precisar, tu precisa ter com o que atendê-lo. Então, nós temos corretores que gostam um pouco mais dessa área. Então, nosso objetivo é ter uma empresa completa suficiente. Nunca vai ser totalmente completa, mas completa a ponto de poder atender todo o perfil que nós tivermos. E naquilo que a gente não alcança, nós temos parceiros que alcançam. Então, aí entra um pouco da filosofia nossa de trabalho, de trabalhar com parceiros, deles fazerem negócio com nossos imóveis, nós fazemos negócio com os imóveis deles, e assim a gente vai seguindo e vai crescendo. Mas é um pouquinho mais abrangente. Você acaba vendo pequenos nichos olhando corretor por corretor. Mas quando você abre, você consegue ver que tem bastante área sendo abraçada hoje. Não tanto quanto nós gostaríamos, porque nossa cidade é gigantesca, mas quanto mais o número de corretores cresce na empresa, maiores Mais possibilidades são as regiões tem, que a né? gente alcança. São mais Certo. possibilidades.
E como é que é lá a sua, Anderson, a Just Home? Tu tem a mesma pegada? Tem alguma coisa diferente? O que tu pode falar da O tua nosso empresa? segmento, ele vai muito para o médio, para o alto padrão, mas todos os clientes acabam sendo atendidos porque a gente tem esse mesmo pensamento, Certo. né? Porque uma vez o cliente vai nos procurar, o do alto padrão, mas ele vai buscar muito indicar também devido ao atendimento que ele tem. Então ele Uhum. sabe que ele vai ser bem atendido, ele vai ser surpreendido, porque o cliente desse mercado, ele sempre vai esperar isso ou algo a mais no corretor, Certo. né? Então quando o corretor ele começa a se posicionar como um profissional, o que que vai acontecer? Ele passa mais confiança. E muito da nossa profissão, ela vai pela indicação. Sim. Os clientes, eles confiam tanto em você que ele começa a te indicar para um amigo, para um parente, porque ele sabe que aquela pessoa vai resolver a situação dele. Então, o nosso nicho hoje, ele é voltado para o médio e para o alto padrão, mas todos os clientes acabam sendo Sendo atendidos. atendidos, né? Porque Ninguém se vai não sair de for lá por um corretor da imobiliária, vai ser por um pelo corretor parceiro. parceiro, porque nós também fazemos muita parceria. E o nosso mercado, ele vive disso. Hoje em dia, a gente precisa fazer essas parcerias, precisa fazer esse network, a gente precisa estar realmente onde o cliente está. Sim. Isso a gente já trabalhou em parceria, né? Uhum. E eu queria muito trazer isso para o público entender, né? Porque por mais nichado que a tua empresa seja, a gente, como o Anderson falou, é vendedor. A gente vive de negócios, né? E a gente estava conversando aqui sempre com os corretores, é uma coisa para deixar bem claro para o mercado, pelo menos essa é a minha visão, de que a gente interliga as pessoas, né? Quem vende imóvel é o dono do imóvel, quem Sim. vende imóvel é a construtora, né? Então, como vendedor, a gente não vai deixar de atender. Lógico, se a minha energia está em um determinado negócio, eu posso fazer uma parceria com aquele corretor amigo meu que eu confio, que sei que trabalha bem, e ele é especialista naquela região, naquele produto, e a gente vai lá e troca ideia. Mas não deixar de atender o cliente, Sim. né? E agora, a gente está em agosto aí de 2023, quer dizer, terminando julho já, né? Beirando agosto. Como é que está o mercado, vocês que têm experiências como, não só como corretores, mas como gestores do negócio? Como é que está o mercado para vocês esse ano? Está normal? Teve alguma alteração? A questão econômica afetou? Como é que está isso lá na FOIU e como é que está isso na Just Home? Não, pode seguir. Vamos lá. O que está acontecendo? Não teve queda, muito pelo Certo. contrário. As pessoas estão querendo investir, só que eles estão muito mais cautelosos no tipo de investimento. Aí entra o profissional corretor para orientar esse cliente a melhor investimento que ele vai fazer. Até porque, como eu falei para vocês antes, a gente trabalha no segmento do alto padrão. Então, o cliente que está fazendo um investimento um pouco mais alto, ele quer saber o que isso vai render para ele lá no futuro, né? O cliente do alto padrão, ele vai buscar o diferente, né? Certo. Ele não vai buscar um imóvel comum. Uhum. E quando a gente fala alto padrão, vai desde a localização, os materiais que são utilizados nesse tipo de imóvel, o acabamento, o design, entendeu? A segurança, a localização. Então, isso tudo reflete muito na hora que o cara for querer fazer o investimento. Então, o que a gente notou do começo do ano para cá é que muitos parceiros estavam reclamando e a gente, vendo essa reclamação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer diferente. A gente vai ouvir mais o cliente comprador, que é aquele cara que busca a gente, que confia na gente, Uhum. entendeu? E a gente vai trabalhar em cima disso para ter o resultado satisfatório e não ficar só reclamando, só como a maioria das pessoas que a gente vai conversar reclamam, né? Hoje em dia você vai conversar com um amigo e aí como é que tá? Poxa, tá difícil, tá isso. Pra gente não tá difícil, cara, porque a gente acorda todo dia, a gente agradece, a gente vai para campo. Então, uma das coisas que o corretor tem que fazer todos os dias é sair para fazer captação, para ele estar sempre com o produto na prateleira, entendeu? Então, se você tem produto na prateleira, não falta serviço, entendeu? Falta cliente, né? Não falta cliente, porque Certo. o cliente vai estar sempre te procurando, porque ele sabe que ali ele vai estar com suporte melhor, Sim, né? sim. Porque ele sabe que aquela imobiliária, aquele corretor, ele tem um leque de opções muito grande, ele tem um portfólio muito grande. Então, por exemplo, uma Remax da vida, que ela é internacional. Então, os caras têm um padrão de atendimento de excelência. Então, isso tem todo o diferencial que a gente busca também como fonte de inspiração para o nosso segmento. A gente pega uma empresa que já está no mercado há muito tempo e ela vira um ponto de referência para a gente. Então, o mercado, para nós, está bastante aquecido. Legal, legal. E lá na FOIU, mas Eu vou te dizer que
Eu tava brincando com um corretor esses dias, ele falou assim pra mim, Márcio, como é que tá o negócio? Tem um Uma grupo de alguns pergunta corretores que Sempre a gente, faz a isso, gente né? praticamente não fala de imóvel, a gente fala de tudo menos de imóvel nesse grupo, Uhum. que é grupo pra bater papo mesmo, Sim. saber como é que as coisas estão e tal. Perturbar a mente um do outro. É basicamente pra isso. Durante É. o dia, no meio do estresse, a gente vai lá no grupo e Tira desestressa, uma um onda. bate-papo com o outro, é legal, é legal. E aí a gente conversando, ele falou, cara, como é que tá pra vocês? Porque eu tô começando a ficar um pouco preocupado. Aí eu falei pra ele, eu falei, mano, eu tô preocupado tanto quanto você, porque a gente sabe que nós somos apenas um braço de uma economia gigantesca, que tem um monte de braço, um monte de segmento, e a gente depende disso para girar. O que que eu tenho percebido? Quando a gente fala de um padrão até médio, sem entrar no médio alto, até médio padrão, você não vê tanta mudança de mercado. Por quê? Porque é onde está a maior parte das pessoas. Certo. Então, elas se uma para de procurar, a outra está procurando. A maior parte da população está enquadrada nesse Tá ali, valor ali. tá né? ali. A gente Certo. está falando de rendas que hoje giram, né, ali de 4 a 10 mil reais, e é uma quantidade grande das pessoas. Porque você Certo. imagina, não é uma pessoa que ganha 10 mil, é ela, a esposa, os dois ganham 5, dá A para renda comprar um imóvel. familiar, né? Renda familiar. Às vezes ganha 6 mil, mas tem um FGTS enorme que passou a vida guardando. Uhum. Então isso faz o negócio girar nesse nicho. Certo. Nesse nicho, o que a gente tem percebido? As pessoas estão procurando muito mais do que antes. Legal. Até no passado, a gente estava fazendo conta, né? Nós estamos hoje muito parecido com o nível de faturamento do ano passado. Extremamente parecido. Uhum. Não sentiu-se tanta mudança, mas nós com certeza estamos trabalhando mais do que trabalhávamos antes. Certo. Sim. Porque a gente está tendo que Tendo mais esforço. rodar um pouco mais para fazer o que a gente fazia. E pelo final do ano, comparado com o início do ano, nós não esperávamos. Na verdade, a gente não sabia exatamente o que esperar, mas a gente não esperava que precisássemos fazer tanta força, como estamos fazendo hoje, né? Eu Uhum. não imaginava que... Falei, vamos fazer força, mas não sei se vai ser tanta força assim. Porque o cliente hoje ele está mais cauteloso, como tu falaste. E essa cautela faz ele pensar muito bem onde ele vai botar o dinheiro dele. Exatamente. Porque não é todo mundo que se comprar um imóvel hoje e não gostar, ano que vem comprar outro. A maioria das pessoas vai comprar esse, talvez seja o melhor imóvel da vida delas. O único, às vezes, né? E são essas pessoas que sustentam o mercado. Uhum. Então tu olha para isso e tu vê que elas estão procurando mais, sendo mais cautelosas. E aí entra outras questões que são mais complexas. Estão com tanta dúvida que saem pedindo opinião de todo mundo que vem na frente. Isso atrapalha a cabeça delas. E a gente explica. Não é Ouve simples. todo mundo, né? Ouve todo mundo, menos o profissional da área, às vezes. Essa que é a parte legal. Meu mas- cabeleireiro me falou isso. Cara, um dia você falou, não, cara, meu vizinho, falou, qual é o negócio? Meu vizinho que tem um bar do lado de casa, disse que tá tudo errado esse preço aqui que vocês colocaram, né? Tô te enganando aí. esse Aí eu fui negócio. mostrar pra ele, falei, rapaz, mas não é assim, deixa eu te mostrar, a gente vai com calma, explica. Sim, sim. Assim como o médico explica pra gente quando a gente acha que tá tomando remédio demais, ele fala, não, mas isso aqui é pra isso, isso aqui é pra aquilo. Então, esse processo eu percebi que tá acontecendo. Tá mais demorado o processo, ele tá acontecendo. Ele só tá mais demorado do que era antes. Por Não quê? tá parado, né? Existe uma cautela, É. que Eu é acho- natural das pessoas. Eu acho que o mercado, né, respondendo o pensamento é igual, acho que ele nunca para, né? Não para. Eu acho que é mais o esforço de ambas as partes, de quem quer comprar e quem quer vender, e do profissional. O profissional, ele tem que, hoje em dia, por exemplo, o que eu acho extremamente fraco, Aham. né? É que você tem corretores, mas você não tem corretores vendedores. Sim, E aí eu entro nessa parte de vendedor e virei corretor. certo. Então eu venho do segmento de luxo, De venda, de venda, imagina, uma coisa vendia mais carros agressiva, né? de valores altíssimos, né, que Land Rover. Eu venho do mercado de joias, que é o mercado supérfluo, Uhum. e você entra para o mercado que é altamente necessário, que é o mercado de moradia. Sim. Onde a gente vai Entendeu? morar, Então, né? aonde eu vou morar? É aquilo que você falou. Às vezes é o único imóvel do cara. Sim. Então ele tem que saber escolher legal. Então, o que falta, na realidade, são os corretores virarem vendedores, né? Porque aí vem aquele lance de, pô, agora eu tô trabalhando mais. Justamente, hoje em dia você tem que se esforçar mais para convencer aquele cliente que você não tá querendo só tirar o dinheiro dele, mas você tá querendo mostrar para ele que aquele imóvel que você tá levando para ele realmente vai suprir a necessidade dele, vai surpreender ele, vai fazer com que o dinheiro dele, a partir do momento que ele invista, vá ter um crescimento, Sim. diferente de qualquer outro tipo de investimento que você faça. Para isso, o corretor tem que estar buscando conhecimento sempre, constante, aquele constante aprendizado. Atualização, né? Atualização, exato. Eu vou fazer a pergunta especificamente pro Márcio, Anderson. Por favor, não fique magoado.
Mas é porque o Márcio, eu sei que ele já tá com a Remax há mais tempo do que a Just, né? Então ele já tem um número de corretores maiores do que você tem hoje. Certamente. Como é que você, como gestor, trabalha esse desafio que a gente tem? Que a gente sabe que é corretor de imóveis. Embora vocês sejam donos de imobiliário, vocês são corretores também ainda, né? Pelo menos. Talvez um dia isso mude, vocês precisem parar de ser corretores, porque vocês não vão ter tempo, né? A ideia é essa, eu acredito, né? Mas até lá, a gente sabe que mão de obra na nossa cidade, de uma maneira geral, para todas as profissões, não é algo fácil de se encontrar. Na tua visão, Márcio, que já tem um pouquinho mais de tempo aí com a tua franquia, como é que a Remax foi o trabalho a isso? E se tu pudesse dar uma dica para esses corretores novatos, ou quem sabe até para os corretores que já estão aí no mercado, o que tu sente mais falta quando tu vai selecionar, quando tu vai chamar gente para tua imobiliária? Assim, hoje é complexo falar disso porque sempre envolve dinheiro. Certo. Sempre envolve dinheiro. Qual que para mim é o principal problema hoje do nosso mercado? É que a maioria das pessoas que entram no nosso mercado, boa parte delas, né? Não sei se vai concordar, mas boa parte delas entra porque precisa de dinheiro. Não entra porque fala, poxa, eu tô legal, mas eu acho que eu preciso de uma profissão nova. Não é por isso que entra. Tu quer dizer que a maioria das pessoas que entram achando que vão ganhar dinheiro como corretor de imóveis? Entra pra isso. Especificamente pensando na parte financeira do negócio. E eu não julgo, porque quando você vai começar uma profissão nova, você tá pensando no dinheiro. Tudo que a gente faz é querendo dinheiro, normal. Até esse ponto normal. Certo. Só que, como a barreira de entrada no nosso mercado ela é menor, a gente vai se deparar com pessoas que tiveram um preparo para fazerem isso durante a vida e pessoas que não tiveram esse preparo. E, Márcio, qual é a melhor delas para se trabalhar? Não tem melhor porque depende da força de vontade de cada um. Porque eu já conheci pessoas extremamente cultas, corretores nossos que na hora que eu tinha que sentar para conversar com aquele corretor, eu tinha que tomar muito cuidado com as palavras que eu iria utilizar. Porque ele é alguém criado numa cultura onde o português é um português um pouco mais clássico, mais sofisticado, e ele não deu certo, porque ele queria que o nosso mercado funcionasse dentro do que ele conhecia como mundo. Ele não entendeu que ele precisava se adaptar um pouco, porque o nosso mercado é uma coisa de doido. De vez em quando tu olha, tu fala, cara, não parece que gira tanto dinheiro nesse mercado. Porque as pessoas saem fazendo, saem se atropelando, saem fazendo, no final dá certo. Que é coisa do vendedor, né? Que é a malemolência ali do vendedor. Sim. E eu já tive caras que chegavam e não mexiam no computador direito. Ele aprendeu, não sabia, ele aprendeu desde o primeiro passo de alimentar uma planilha de Excel para ter controle dos clientes dele, até as coisas mais complexas como conseguir fazer um processo completo para um cliente, tanto a parte documental quanto a parte da venda inicial, sem necessitar de ajuda. Mas por que ele conseguiu isso? Porque ele entendeu que ele precisava se adaptar àquilo que ele estava fazendo para conseguir alcançar o que ele precisava. Então, o que eu percebo na nossa cidade é, como toda cidade, você vai ter sempre problema com mão de obra. Mas não é uma coisa específica da nossa profissão. Não. Se você olhar para... Quem nunca teve uma boa raiva com um pedreiro em casa? Não. Acho que aqui todo mundo. Aliás, se tu tiver um bom, me indica. Não é isso? É sempre assim. E a mesma coisa é corretor. Eu costumo dizer lá na empresa, falei, gente, parem para pensar. Quem é o cliente que nunca teve uma má experiência, ou pelo menos não conhece alguém que teve uma má experiência com o corretor? Sim. Todo mundo conhece. Até a gente, de repente, né? A gente a gente já comprou. A gente tem até com os outros. Não, tô falando da gente como corretor de imóvel. De repente tem algum cliente que nunca externalizou pra gente, mas deve ter isso, porque, ficado chateado com alguma coisa. Por mais que a gente seja honesto e trabalhe bem, vai ter alguma coisa que a gente vai fazer que o cliente não vai gostar. Sim. E aquilo vai deixar o cliente chateado, às vezes com razão, às vezes sem, mas faz parte do nosso mercado. Então, a minha dificuldade hoje com os nossos corretores não é de capacitação. Porque eles vêm, eles sabem que precisam aprender, porque a gente deixa muito claro desde o início. O cara que vem pensando no oba-oba, ele geralmente não vinga. Então, ele vem entendendo que ele tem que aprender. Temos a estrutura de universidade para isso, para que ele aprenda, que a franquia traz, isso nos ajuda bastante. Temos treinamentos constantes, tem muita troca de negócios. Eles estão fazendo um curso agora fazer merchan aqui, ó, não tem jeito. Não tem problema. Fazer o curso agora com uma coach da Febracis, onde eles estão fazendo um curso para poder entender melhor quem eles são, o que eles estão fazendo, o que eles precisam fazer para mudar o trabalho deles. Qual é o papel, né? Qual é o papel deles, qual é o propósito deles, a missão, quais são os valores dentro do que está sendo feito. Não é só pelo dinheiro, não é só pela conquista pessoal, mas de ajudar pessoas a alcançar o objetivo delas. E assim, naturalmente, você alcança os seus objetivos. Então, tudo isso eles têm. Qual que é a diferença entre o que dá certo e o que não dá certo? Na minha opinião,
São 2 fatores aí. O cara que dá certo, em geral, ele entendeu o que ele precisa fazer, ele tem muita força de vontade. Mas isso não é o suficiente. É. Tem um segundo ponto que para mim é crucial. Ele tem condição de financeiramente sustentar o processo. Porque o processo de você sair do zero para, opa, eu tenho lucro nesse mercado, É faturar, de fato. ele não é um processo geralmente rápido. Ele é um processo um pouco mais difícil. Tem pessoas que fazem rápido? Tem, mas não é a maioria. Não é uma regra, né? Não é uma regra. São pelo menos 6 meses ali para você falar, agora eu consigo mensurar. Porque tu vai captando imóvel, tu consegue mensurar o que vai dar certo e o que não vai dar. Uhum. Só que conforme o teu tempo vai passando, tu percebe que aqueles 15 que tu captaste, 10 tu não devia nem ter captado. Para início de conversa. Não era Porque tá fora do preço, porque o documentação móvel não é não legal, tá. por causa de documentação. O cliente não aceitou Tem teu muita estudo. gente anunciando mesmo Também. imóvel. É. Isso queima bastante. Isso é ruim. Aí, por mais que tu consiga um contrato de representação de exclusividade com aquele imóvel, tu percebe que nem deveria ter conseguido, porque não faz sentido ter aquele imóvel. Então, é um processo de aprendizagem que só vai funcionar se você tiver tempo para suportar o processo. Tem um pessoal que fala muito na internet, né? Suporte o processo e tal. Parece clichê, mas não é. Coisa de coach, né? É, mas suportar o processo é a parte mais difícil. A gente faz a corretagem, costumo dizer que a gente não trabalha para vender imóvel. A gente trabalha até vender o imóvel. Sim. Porque uma Legal a hora, frase. se tiver no preço correto, Vai se for um vender, né? imóvel legal, se a documentação for uma documentação que permita que o imóvel, que de repente não está completamente finalizado, mas ela permite que o imóvel seja transferido, Uhum. a posse dele para alguém, vai ser só questão de tempo. Uma hora aparece um Uma comprador. hora né? vai Não, aparecer. e se o Tem sempre corretor uma tampa domina para o essa panela. processo, mano, ele consegue realmente surpreender Entender aquele isso, cliente. É tempo, mano. É tempo. Resumindo, para você ser um bom corretor, independente da imobiliária, seja na Just, seja na Remax ou em qualquer Qualquer outra, né? É entender que há um processo para você atingir os objetivos financeiros que você deseja. E tem Ou que- os outros e objetivos tem que você que querer vai ter. Né? estudar. Assim E- como qualquer profissão. Você tem que fazer uma imersão. Se você está querendo vir para a área imobiliária, você tem que saber que você vai ter que fazer uma imersão. E essa imersão, ela não é em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não. Você está há 16 anos no mercado e todo dia você aprende. Seja com a tua equipe, seja com o teu cliente, seja com o parceiro. mercado geral. Sim, Você aprende todos os dias. Então, a pessoa que vier para esse mercado achando que é só oba-oba, está muito enganado. Esse mercado, ele realmente é gigantesco. Você tem um leque de opções assim absurdas, mas ao mesmo tempo você Exige tem que de se você, né? muito, é muita entrega sua para poder Sim. realmente funcionar. É complexo, mas, cara, é o que eu digo pra todo mundo. Pra ganhar bem, você tem que estudar, cara. Pra ganhar bem, você tem que bater cabeça. Como qualquer outra profissão. Como qualquer outra Qualquer profissão. outra profissão. Aí todo mundo. Imersão. Tem pessoas que às vezes me perguntam, Márcio, por que o mercado imobiliário tem assim, corretor que comete falhas? Todos cometem. Uhum. Ponto. Uns menos, outros mais. Todos vão cometer, a gente comete. Se duvidar, a gente Sim. cometeu alguma hoje, nem percebeu, inclusive. Aham. Então todo mundo comete falhas. Mas por que tem corretores que cometem falhas, mas são bons, são honestos, entregam o que fazem, e tem corretores que não? A motivação pelo qual a pessoa está no mercado. Qual é a Sim. missão dela no mercado? Se Sim. for só vender, É, dependendo de quem Se ela for só a seja, questão da grana, né? É É isso que só tu o quer tempo dizer, que né? vai talvez passar, apareça né? uma oportunidade de fazer algo um pouquinho errado para conseguir o objetivo final, e ela não pense 2 vezes em fazer. Tem um fator sorte também. Deu certo uma né? vez, acho que vai dar certo Vendeu uma sempre, casa então, ali que pegou um imóvel ali que pegou uma boa comissão, ela acha que é assim sempre, não é? Né? Aí ela estoura a grana toda. E esse é um problema que ele deve ver mais do que eu, por trabalhar muito mais no alto padrão. Mas o que tem de corretor, ele deve ver isso, que fechar uma casa dessa de 2 milhões e acha que no outro também vai fechar igual, é uma enormidade. É mas é verdade. um processo. É um processo. Eu acho que a culpa desses É um corretores processo. é do Augusto Braga e do Ricardo Martins. Pode ser. São 2 referências do alto padrão, né? O nível Isso, deles é Mas muito os alto. caras, eles acabam levando, porque assim, do mesmo jeito que tem o público A, B, C, D, entendeu? Todos eles precisam de um corretor. Seja aquele corretor que está começando agora, seja aquele corretor mais experiente, Sim. mas a grande maioria das vezes, principalmente para nossa profissão, ela vai dar indicação. Se o corretor é bom, ele vai te indicar, ele vai sempre falar de ti, o cliente vai estar sempre lembrando do teu nome, o cliente sempre vai estar
colocando na roda de conversas como uma referência, entendeu? Então, Sim. isso também vai muito daquele profissional que está o tempo todo ali, ó. Fez um negócio aqui hoje, daqui a 15 dias troca uma ideia com o cara, daqui a um mês troca uma ideia, para o cara estar isso. sempre sendo lembrado também. Coisa que, uma vez que você pega lá aquela grana boa, você estoura, gasta tudo, não deixa reserva, não faz nada e esquece que o cara existe. Acabou ali, ó. A venda do cara acabou naquele momento que ele recebeu o Muito honorário provavelmente dele. ele não vai se sustentar, né, no Não vai, mercado, né? não E vai. uma venda desse tamanho nunca é de um cara que vai comprar só uma vez na vida. E fora que se ele Esse cara vai tem... comprar de E novo. o network que ele pode trazer é imensurável. Exato. Talvez Total, seja até cara, melhor do que a total. comissão. Total. Exato. Porque se você fizer um bom serviço para esse público, né, para qualquer um deles, mas você está pensando em quantidade, né, aí até nisso, às vezes, o corretor não está atento. Né? Eu acho que a maior dificuldade que eu vejo no mercado, assim, dos nossos colegas, da profissão como um todo, é a gente não se enxergar como empresa. Sim. Sim. Né? As pessoas não têm o corretor de uma forma autônomo, que tem escritório, ele não se enxerga como empresa, ele não entende que ele tem custo fixo, que ele tem despesa fixa, que ele tem que pagar o canal Pro dele, ó, a gente fazendo propaganda do canal Pro aí. Né? Pô, patrocina nós. Patrocina a gente o canal aí, né? Canal Pro, vou ter que pagar um site, ou seja, você tem um custo, o cara esquece que ele vai gastar, quanto ele gasta de combustível para rodar na cidade, quanto ele gasta de alimentação para fazer, né, para parar para onde tem que comer um momento. E aí a maioria dos corretores nem sabe quanto é que eles custam. E aí quando pega uma grana boa, pensa que tá rico, mas ele já tá devendo, já dali para trás, e aí ele não vai guardar para e aí ele não aí tem. começa a se desmotivar, né? Aí entra as conversas, o mercado tá ruim, tá difícil, tá desafiador. E sim, sempre vai ter os desafios. Tem os altos e baixos. É um mercado, às vezes, sazonal, né? Tem os períodos do ano que a gente sente que cai, período de Natal, Ano Novo, mas isso é pro Brasil como um todo. Né? Aí depois retoma, mas aí se a pessoa não está programada, ela acaba ficando realmente desesperada. E o mercado, no geral, ele tem uma fase, né? A gente não deve esquecer que a gente já passou do meio do ano, né? Agora que o Então, negócio quem acontece, tinha né? que... Não, mas assim, quem tinha que fazer... Né? Vamos lá, vamos falar do mercado comercial. Quem tinha que fazer negócio no comercial, já fez, cara. Agora a galera tá procurando mais o residencial. É isso? O pessoal do comercial já alugou o que tinha para alugar, já comprou o que tinha para comprar. Só ano que vem. Vai pintar um esporádico, ou outro? né? Vai. Isso daí, não tenha dúvida. Mas não é a grande Mas maioria, se você for olhar hoje o mercado residencial, tá absurdo. Você vai para qualquer condomínio do médio, do alto padrão, você tem uma quantidade absurda de construção. E o que significa isso? Um monte de lançamento na cidade. Fora os lançamentos aí das grandes incorporadoras, né? Então você está vendo aí que o mercado está extremamente aquecido. Vai ter agora a redução da taxa Selic, que isso daí vai ser uma grande vantagem para a galera que está querendo fazer investimento. Sim. Quem está querendo comprar imóvel na planta, que lá na Financiar, frente vai né? ver que esse imóvel que ele está comprando hoje na planta, lá na frente vai dar um boom. Então, assim, que tipo de investimento faz isso? Então, se você não tiver um bom profissional para estar orientando essa galera, acabou. Entendeu? Hoje o nosso mercado, ele acaba sendo meio que desprestigiado justamente pela essa falta de conhecimento do corretor. Entendeu? Então, quando você tem uma referência, você tem como referência uma pessoa que já tem vários anos de mercado, como é o teu caso, o Bahia que já está há bastante tempo no mercado também, então você começa a olhar aquelas pessoas e começa a se inspirar nelas, diz assim, pô, eu quero me encostar nesse cara. Porque ali também surge o network, né? Ali surge os bate-papos, o que vai surgir ali, ó. Tu já falou, pô, tem um projeto como esse aqui, ó, mas ainda não saiu do papel. De repente, esse bate-papo aqui é o que faz com que o teu projeto saia do papel, né? Então, esse tipo de troca, ela é importante, seja para o mercado imobiliário, seja para o nosso dia a dia mesmo, né, pessoal, entendeu? Que é importante também. Então, é essa busca constante pelo conhecimento, pelas novidades que estão vindo aí, entendeu? E o corretor que não fizer, né? E o corretor que não fizer isso, ele vai ficar para trás. Aí ele vai sair falando mal da profissão, sim. Enquanto tem corretores que estão subindo a ladeira, meu irmão. Estão indo embora e estão olhando para trás. Eu te ajudo, mas é aquele lance. Eu te ajudo, mas eu tô aqui, ó. Eu te ajudo. Mas eu não tô parando para te ajudar, irmão. Eu te ajudo. Quer me ajuda? Eu vou te ajudar. Vem mas comigo, me acompanha, pô. Vem me acompanhando, entendeu? Não adianta tu querer que eu te ajude, mas espera aí que eu vou parar para poder te ajudar. Não, irmão, eu vou te ajudar, mas me acompanha. Vem. Isso tem muito a ver com network, né? Que é o nosso mercado é feito, né? Eu tava vendo não lembro quem foi, senão eu falava aqui também, mas eu achei muito interessante a fala da pessoa, que mudou até minha visão. Isso que é bom, essas conversas, porque às vezes a gente tem uma visão equivocada de um assunto que a gente acha que a gente já conhece, né?
Então, o que geralmente quando a gente pensa em network? A gente sendo ser humano interesseiro, né? A gente quer andar com a pessoa ali porque a gente acha que ela vai apresentar a gente pro A, pro Sim. B e tudo mais. E a gente esquece de ser interessante para aquela pessoa, né? Então, puxando para venda, às vezes a gente quer andar, sei lá, vamos trazer aqui um médico. Eu sei que aquele médico ali pode comprar um imóvel meu, mas eu nunca fui lá no consultório dele me consultar com ele. Seja lá qual for a especialidade dele, eu nunca comprei o produto dele. Aí a pessoa só quer vender e não compra nada, né? E ele tá explicando, eu não queria lembrar quem foi, porque é alguém famoso que falou isso. E eu falei, caraca, bicho, olha como eu enxergava as coisas também por esse lado. Pô, tem que andar com o Márcio, porque o Márcio conhece um monte de gente, eu quero estar lá com o Márcio. O que eu fiz pelo Márcio? A ambiência, né? O que eu fiz pelo Márcio? Pro Márcio poder, pô, deixa eu colocar o Fabiano aqui nessa roda aqui, que ele merece estar aqui. Aí essa visão que eu acho que a gente, como corretor de imóveis, precisa ter, né? De a gente realmente também ter as duas vias se darem bem, né? Não só a ida. A ida e a vinda é necessário pra gente poder rodar o negócio, né? O fato de você ser interessante é importantíssimo também, sim, né? Porque sim. você vai estar agregando. Muitas das vezes você não pode estar ali em consulta com o médico, mas você sabe que aquele médico gosta de jogar um tênisinho. Pô, também gosta de jogar um tênis. Vai jogar um tênis com o cara, que o teu network já está sendo feito, cara. Tu não precisa necessariamente estar lá no consultório do cara, mas você está no mesmo ambiente que o cara. Então o ambiente também ajuda, entendeu? É na academia, é no tênis, cara, que médico gosta pra caramba de tênis, entendeu? Então, assim, quando você tá no mesmo ambiente do cara, o cara sabe que, pô, o Fabiano é um parceiro legal pro tênis. O Fabiano é um parceiro legal para fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, isso também é legal, Sim. entendeu? Porque aí é interessante eu te ter do meu lado. Porque naquele momento tu tá ali, ó, me Tem uns ajudando. ambientes, né, cara? Uma vez a gente trocando uma ideia, o Márcio é da igreja, né, Márcio? Qual é a sua igreja, Márcio? Da Nova Igreja Batista. Nova Igreja Batista. O Márcio tem um leque gigantesco, né, de cliente que vem de lá, né, Márcio? O Márcio frequenta, participa da igreja. Ele é interessante para a comunidade dele. Sim, pô, imagina. E aí, consequentemente, as pessoas já conhecem ele. Uma coisa que algumas pessoas me perguntam, falam, Márcio, mas como é que é? Como é que tu divulga na igreja? E eu sempre falo, cara, eu não divulgo. O pessoal pensa que a gente né, abre a boca, Eu né? não divulgo. Precisa, Mas sabe por que eu não divulgo? Porque assim, eu acho muito ruim a sensação de que você tá num ambiente esperando receber algo em troca. E assim, o ambiente espiritual, tu querendo fazer negócio, não combina, né? Eu não gosto dessa ideia. Então, conheço outros corretores de outros locais que fazem isso onde quer que eles estejam. E tudo bem, é a maneira de pensar de cada um. Tem a sua maneira de Mas trabalhar, as pessoas né? que me conhecem sabem. Para saberem minha profissão, porque perguntaram. Eu falei, o que tu faz? O que tu trabalha? Eu falei, não, sou corretor. Ou então o cara já te viu na rede social e tu é corretor, né? E pergunta e procura você. Mas porque eu decidi seguir por esse caminho. Sim. Então, a minha maneira de enxergar as coisas eu não quero, Fabiano, estar próximo de você porque eu quero ganhar algo com você. Sim. Eu quero estar porque eu gosto de você. Essa é a minha maneira de pensar. Correto. Então, minha esposa diz que se dependesse de mim, eu fazia churrasco de segunda a domingo. Domingo a domingo. E é a mais pura verdade, porque eu gosto de estar no meio de gente. Eu gosto de ter as pessoas que eu gosto por perto. Mas por quê? Um churrasco ainda melhor ainda. Não é, cara. Na verdade, o churrasco é a desculpa pra ter todo mundo reunido. Porque quem vai pensando só no churrasco. Não, vai pra um restaurante sozinho e come. Sim. Pelo amor de Deus. É pra estar junto com pessoas. A Confraternizando situação do churrasco ali, né? é essa, né? Sim. Então, assim, eu dou exemplo, esse final de semana, uns amigos falaram, a gente vai pra um hotel ali. Vocês não querem também? Pra minha esposa e minha filha, eu falei, vamos aí, vamos todo mundo junto. Cara, foi extremamente agradável. Eu vi que tu postou na tua rede social. E ali tem pessoas que eu nem conhecia, que eu conheci ali. Isso vai abrindo o teu leque de amizade, de pessoas que gostam, que conhecem você. Perfeito. E isso é importante para um monte de coisas na vida. E por acaso, pode ser que traga, né? Mas o objetivo não é esse. Não pode ser esse. Porque as pessoas, elas sabem quando você está ali, porque você, por interesse, você quer tirar algo. Então eu tento e me esforço muito para sempre deixar uma boa impressão nesse sentido, porque de verdade não é a intenção. Tanto que eu convivo com pessoas de todas as classes sociais. Sim. Me dou bem com todas elas, mas por quê? Porque eu gosto de estar com elas. É diferente, entende? É genuíno. Né? É genuíno, é só por esse motivo. O negócio vai ser consequência disso. E eu falo muito isso pros meninos que trabalham na empresa. Principalmente os que estão começando agora, os que estão saindo de imóvel na planta, para de construtora para imóvel de terceiro, eu falo muito para eles. Eu falo, gente, é assim, vocês podem ser dois tipos de corretores nesse mercado. Aqueles que ganham dinheiro e aqueles que ganham dinheiro e produzem. Sim. E aqueles que são os corretores que as pessoas gostam.
Sim, Porque o corretor que a pessoa gosta, ela vai sempre ligar para ele novamente. sim. Porque ela gosta de você. Sim. O primeiro passo para qualquer corretor se dar bem nesse mercado, ele passa muito pelas pessoas que você conhece, que confiam em você. Sim, Porque se a total. pessoa confia em você, é mais fácil para ela querer estar com você. É por esse motivo que ele pode se tornar o melhor corretor da cidade. Eu posso me tornar e você pode se tornar. A gente pode começar daqui a pouco a abraçar os melhores clientes da cidade. Uhum. O corretor novo que vai começar vai ter mercado do mesmo jeito. Sim. Sim. Por quê? Porque tem pessoas que vão procurá-lo porque confiam nele. Exatamente. E eu te falo que é só por confiança, porque a comissão que paga pra ti, pra Vai mim, pagar é, pra é, outro. é, É a mesma, né? é igualzinho. É. Mas porque Questão de confia. afinidade, tudo isso, né? É por isso que eu falo, o corretor ele cresce no nosso mercado não só pela qualidade do que ele faz, mas que as pessoas confiam nele. Exatamente. E o teu círculo de amizade te ajuda a crescer. Porque as pessoas sabem que você é honesto, faz um bom trabalho, mas principalmente que você é um amigo a ponto de não deixar que elas façam um mau negócio. Fazer um mau negócio. Só pra que tu ganhe dinheiro. Exato. Quantas vezes a gente fala pro cliente, melhor só não vender agora. Ah, várias. Falei pra O um cara outro, quer falei, mano, vender, olha. te fizeram a proposta tal, mas antes que tu aceite, eu já vou te falar, não aceita, tá muito barato, mas eu preciso te passar. Foi X. E tá barato? Eu falei, lógico. Ele, mas tá barato mesmo, Não, agora tu que eu já prestei atenção. chegou na proposta. Tem um caso, às vezes, que o cliente tá com o saldo devedor muito alto, ele não vai recuperar. Aí você tem que dizer, olha, nesse momento, eu acho que se o senhor vender, você vai ter Não é prejuízo. vantagem. Deixar Não é claro, vantagem. né, as coisas. É. Não, porque às vezes o cliente não tem essa... Às vezes não, acho que a maioria das vezes Não o cliente não tem essa percepção. E o mais engraçado quando a gente começa a trabalhar é que essa percepção, por isso que eu falo que a gente, como profissional, tem que se especializar, né? Porque é a nossa obrigação saber isso, né? Sim. Não do dono do Sim. imóvel. Não importa o nível cultural dele. E a gente pensa assim, a pessoa que nível cultural mais baixo, ela não vai saber mesmo. Às vezes você vai conversar com a pessoa que tem um nível O cara cultural, um grande empresário, e ele não sabe nada de documentação. Ele nunca parou para ver questão do saldo devedor, de financiamento. E ele é não por sabe isso pra onde que a ir. Porque gente não é a procura, expertise inclusive. dele. A expertise é o quê? isso. Fazer negócios. E É a por nossa isso- expertise é justamente isso. É por isso que eu falo que a orientar o gente, o cara. corretor, tem que saber, que é para Tem. poder orientar. Não Sim. importa o nível do cliente, não seja o prêmio lá, seja aquele Qualquer renda um. familiar de 3 mil Sim. reais para comprar um Minha Casa Minha Vida, a gente tem que E às passar vezes é essa- mais difícil e- para o cara mais baixo do Eu que o ainda mais te digo alto, né? mais. É, porque é mais ralado para ele, né, mano? Ele tem mais pô, medo é. de, Pois de é, ser enganado. que é interessante, porque, vamos lá, se a gente for falar o Minha Casa Minha Vida, o cliente do Minha Casa Minha Vida, né? Cara, ele presta muita atenção no que o corretor tá falando, porque ele precisa de ti. Diferente de um cliente do alto padrão, que ele está acostumado a ser servido e ele tem um valor alto para negociar, o cliente do Minha Casa Minha Vida não. Ele sabe que ele tem que fazer conta, ele tem que pegar o marido, pegar o irmão, pegar a mãe, pegar a sogra para fazer composição de renda. E o que tu vai orientando ele vai fazendo. E ele é extremamente solícito, porque ele diz assim, e ele é agradecido pelo que tu está Sim. fazendo, entendeu? Porque ele não tem essa orientação. O cliente prêmio não. Ele sabe onde ele está investindo o dinheiro, ele já fez cálculo, ele espera que você surpreenda ele com alguma informação Que ele ainda não sabe, né? tem, entendeu? Então, você sempre tem que fazer um esforço muito maior para atender esse cliente do que o cliente lá do Minha Casa Minha Vida, porque ele precisa de ti. O cliente Minha Casa Minha Vida, ele precisa do corretor, entendeu? E o do alto padrão não. Ele vai escolher com quem ele vai comprar, geral, com ele quem acha ele que tem não mais. precisa, né? Não, É. mas ele precisa. Ele precisa. Porque toda a parte do processo é o corretor que vai fazer, irmão. Ele É, vai na ele vai orientar no geral, mas assim, o cliente mesmo, lá o do Minha Casa Minha Vida, não. O que tu falar pra ele, ele vai seguir a risca, ele vai... Ele faz a grande maioria, né? Eu já ia te Fala- falar. Apesar Aqui de que isso agora tá começando a mudar, porque como o programa aumentou um pouco, deu uma o ampliada leque no- não só de renda, mas de valor total, tu tá começando a ver clientes hoje de um outro perfil Uhum. dentro do programa. ingressando pro programa. Né? Obviamente aproveitando as condições Sim, que o programa está trazendo, porque o Minha Casa Minha Vida está imóvel usado também. Então isso tem facilitado, a gente tem fechado alguns negócios que Bom cliente que não saber. podia fechar, porque assim, o recurso oriundo do Minha Casa Minha Vida e o recurso oriundo do SBPE, Uhum. são as duas modalidades de compra, Uhum. assim, duas, grossamente falando, grosseiramente falando, As são mais re- usadas. Né? são recursos diferentes que são utilizados. Sério. Então, por exemplo, tu tem X valor para esse recurso, X valor para aquele recurso.
Quando tu começa a usar muito Minha Casa Minha Vida, muito, tem muita coisa saindo, chega uma hora que tu começa a ver reprovações acontecendo. É o banco fechando um pouquinho a torneira, porque tá indo muito. Tá indo muita grana. Tá dali, saindo né? muita grana, e se você não fecha a torneira, pode ser que essa grana comece a sair sem tanta qualidade. Então tu começa a avaliar um pouco melhor esse cliente. Tem mais reprovações, né? No SPP é a mesma coisa, não muda. Então tem hora que tá mais fácil aprovar aqui do que Móvel aqui. pronto do que móvel na planta. Tem hora que tá mais fácil aprovar. Como hoje os dois clientes podem comprar o imóvel pronto e na planta, eles compram a mesma coisa, usando essas duas modalidades, coisa que antigamente não dava. Então, hora tu percebe que tá aprovando melhor aqui, hora tá aprovando melhor aqui. Então, Sim. tudo vai depender, em geral, pelo menos, né, do perfil momentâneo do cliente. Sim. E o banco analisa isso de forma muito mais profunda do que a gente imagina. Tem época que analisa mais, tem época que analisa menos para quem ele vai liberar esse É crédito. menos burocrático, tem época que é mais rigoroso. Mas você concorda que esse cliente específico, ele presta muito mais atenção no Em que geral, você sim. fala Em do geral, que o sim. outro cliente? Em geral, sim. Porque o outro cliente sempre vai ter mais razão. Não, pô. Tu consegue fazer. Pô, tu tá orientando o cara o que é o certo. É. Ele sempre vai querer te forçar mais a fazer o que ele quer. Em geral, ele é um cliente que te força um pouco mais porque ele tá acostumado, a vida dele é essa, né? A ser servido. Tu né? vai atender um vendedor. Dependendo da personalidade dele, vai ser um cabo de guerra a negociação inteira. Se o cara for um cara tranquilão, ele vai olhar, vai entender o que tu tá falando, vai falar, não, é isso. Não tem o que eu fazer. Eu preciso, vambora. preciso, Já era. vambora. O preço mínimo é esse? Não dá pra ser mais baixo? Não dá. Ele vai, dependendo da personalidade do cara, ele vai te enrolar bem ali. Enrolar que eu digo assim, ele vai te rodear bem na negociação e Sim. talvez perca um bom negócio por essa personalidade dele. Mas faz parte das pessoas, elas têm personalidade, né? Não tem o que fazer. Uhum. Na época que tu me conheceste, quando eu tava dentro da direcional aqui, Uhum. na coordenação, tanto na época que eu estava gerenciando venda, quanto na parte da coordenação comercial, eu lembro que uma das coisas que eu fazia era sentar com um cliente, Minha Casa Minha Vida, esse cliente, que está contando ali para comprar, Uhum. e que de verdade, para mim, é o cliente que movimenta o mercado, Sim. na sua maioria, é o cliente que vai movimentar o mercado. O volume, né? O volume vem dele, não vem do alto padrão. Uhum. O alto padrão, ele Uma fatia menor. é uma né, do fatia bolo. menor, que obviamente quem performa muda completamente de vida, mas a fatia maior tá aqui. Tá nos imóveis abaixo de R$500 mil. Certo. Então, o cara ia comprar lá um imóvel de R$150 mil, com uma renda de 3, 4 mil. Como é que compra isso? Uhum. Eu pegava uma folha de papel, porque eu acho que é mais simples de Para entender, desenhar. pra desenhar a vida financeira dele. Falei, cara, quanto você gasta com isso? Quanto você gasta com aquilo? Quanto você gasta com energia? Quanto você gasta com escola de criança? Quanto você gasta com o seu aluguel hoje? Para saber se a conta fecha pro cara. Provavelmente foi a primeira vez que ele fez isso na vida. Talvez ele nunca tenha feito, mas eu queria fazer, porque eu queria mostrar pra ele se ele podia ou não comprar. E já teve cliente que sentou, eu falei, tá vendo que dá? Ele falou, cara, dá mesmo, né? Porque daqui a tanto tempo minha esposa tá subindo de cargo na empresa, então acho que fazer a conta cabe. Beleza. Teve cliente que eu já sentou e falei, cara, não compra. Você vai se enrolar. O teu sonho vai virar pesadelo. Vai, e não vai demorar. Mas daqui a 6 meses você vai me ligar, sabe o que você vai me dizer? Com raiva. Que o corretor te forçou a fechar um negócio, por isso que você fez uma besteira. E eu já tô te dizendo que não é pra você comprar isso aqui. Não faz agora, isso. né? Não Legal. agora. Sim. O cliente não comprou. Mas é o tipo de conversa que só dá pra ter cara a cara, né, mano? Só dá pra ter cara a cara. Agradeceu. Depois de alguns meses voltou. Volta. É. Tinha recebido uma promoção que ele não esperava. Falou, cara, agora dá. Falei, a renda melhorou. Meu salário aumentou X, eu quero sentar e quero comprar um imóvel. Então, é um cliente que se você tiver apego e respeito a ele, E entender o prazo, né? entender o time Que não vai dele, ser é isso, agora. entender o Que há time 6 dele. meses ele volta, Confiança, um ano. né? É Porque ele isso, voltou a te cara. procurar, porque tu É gerou isso. confiança pro Que cara, ele vai mostrou falar, autoridade. Aquele cara tá preocupado comigo, né, com o meu dinheiro. É, ele não quer só me vender. É isso, Ele ele quer quer me até vender, mas- vender, mas não é só me É vender. isso, e isso é uma coisa que esse cliente presta mais atenção, obviamente, do que o cliente de um padrão mais alto. O cliente de padrão mais alto, ele é um cara... Que ele já tem tudo, irmão. Olha, a minha experiência... O né? médio já muda um pouco, né? O médio, Sim. o cara já te ouve um pouco. A minha Sim. experiência com Minha Casa Minha Vida, quando eu trabalhei, eu já tinha uma percepção totalmente diferente da tua. Eu já achava eles extremamente desconfiados, principalmente na conversa por telefone, pelo WhatsApp. Então eu sempre tentava trazer a pessoa pro decorado e tudo mais pra gente conversar. E a minha experiência vendendo Minha Casa Minha Vida nunca foi especificamente pra pessoa que veio atrás do Minha Casa Minha Vida. Como eu entrei no mercado pra terceiros, Uhum. era a pessoa que vinha atrás do imóvel que eu estava anunciando e eu consegui educá-la, que nem o Márcio falou aí, para mostrar que ela não consegue comprar aquele imóvel pronto, mas esse aqui na planta ela consegue. Aí eu acabava levando ela pro kit. E aí a pessoa precisa realmente entender, aí entra o nosso papel. E é tão legal, cara, você
pegar uma família, um pai de família, a esposa, o filho, levar e ver o olho dele ali, caramba, olha esse apartamento aqui, olha o condomínio que vai ter. Ele assinar o contrato, a felicidade ali, cara, é É impagável. isso que eu Isso eu tô te acho muito show de falando, porque bola. ele É tem a maravilhoso. confiança, pô. É, Já o outro cliente, o do prêmio, não. Tu tá ali para servir ele, pô. Tu vai mostrar qual é o benefício dele fazer investimento naquela casa. Mas essa da família, não. Tu gerou confiança nele e tudo que tu tá falando para ele, ele vai ter realmente o brilho. Por quê? Tu materializou aquilo que ele falou para ti, pô. Tu falou, então o corretor ele materializa o sonho do cara. E como é que a gente consegue materializar isso? Através dos imóveis que a gente oferta pro cara, sim. entendeu? Seja um apartamento, seja uma casa. Mas quando você passa isso com aquela confiança, com aquela autoridade, meu amigo, tu cai no gosto da pessoa. E ele sabe que ele precisa Tu vira o disso. corretor da pessoa, da família, né? Pronto, Isso é e legal. ele sabe que ele precisa daquilo, cara. Ele precisa te ouvir, porque ele não tem orientação que o outro cliente que está o tempo todo estudando o mercado, que está verificando, que está investindo no mercado. Porque um cliente que ele vai comprar o alto padrão, ele também está investindo dinheiro. Ele quer ver esse investimento lá na frente ter um retorno bacana. E esse retorno ele vai de 10% a 15% a partir do momento que ele está fazendo um aporte legal. Porque às vezes o imóvel vale 1 milhão, mas dependendo da negociação, ele compra por 900. Ele já tem 100 pilas ali, ó. Ele já tem um ganho de 100 mil. E é um ganho real. Por quê? Por exemplo, a gente faz o estudo de mercado para poder precificar o imóvel. Porque a maioria das vezes, se o cliente chega para ti com o imóvel precificado, qual é a tua função, irmão? Não. O que tu falou? O que tu fez? O imóvel já está precificado. Mas baseado em que esse imóvel está precificado? Ah, me falaram. Não, mas te Geralmente falaram no dinheiro como, que ele cara? precisa para comprar outra coisa, né? Você tá Não tem a ver com o entendendo? mercado. Agora, quando ele pega profissionais que já sabem trabalhar direitinho o processo, que faz um estudo de mercado bacana, que chega para ele e mostra para ele aqui, ó, a tua casa vale isso. A gente pode deixar ele competitivo aqui, ó. E se tu quiser vender mais rápido, é isso aqui, ó. Ah. Você dá as opções pro cara, aí o cara também já te olha com outros olhos. Aí tu já começa a falar realmente pro cara e o cara começa a te respeitar. Porque também tem muito disso. O cliente que às vezes vem com o preço já batido na cabeça dele, ele te olha como mais um profissional. E se você mostra para ele a maneira com que você trabalha, ele já começa a te respeitar e já começa a te ouvir de outra maneira. Ele já começa a dizer, opa, esse cara sabe o que ele está falando, ele entende daquilo que ele está falando, ele não é mais um. É a segurança, né? Pô, imagina, cara, o mercado tá cheio de gente aí comum, cara, que não sabe trabalhar como deve ser trabalhado. E o cliente, ele sempre vai querer um profissional que tire todas as dúvidas dele, meu irmão. E quem é os caras que são capacitados para tirar a dúvida do cliente? É o corretor que está preparado, cara. É um profissional, né? É o profissional da área, irmão. Eu entendo que nosso mercado hoje ele é um mercado... E assim, o mercado tá mudando, né? Pelo menos eu olho para o mercado de uns anos atrás, o mercado de hoje, eu vejo que tem muita diferença. E quem trabalha no alto padrão há bastante tempo consegue falar disso até melhor do que eu. Eu fui começar a entrar nesse mercado de um tempo para cá, de uma maneira... uma oportunidade foi aparecendo, surgiu outra. Eu falei, beleza, naturalmente foi acontecendo. Consigo né? atender bem esse mercado também, eu consigo ter esse leque de opções na minha mão. Mas hoje eu olho para o cliente A do mercado e o cliente A do mercado hoje, ele está muito parecido com o cliente B e C de há 5 anos atrás. Isso é uma coisa que eu acho que só aconteceu por causa da qualificação do mercado imobiliário. Então hoje, tu vai falar com um cara, tirando as exceções, porque tem gente que tá vendendo um imóvel de 100 mil, ele é tão rigoroso quanto o cara de 5 milhões, às vezes tem. Mas tirando essas exceções, os extremos, hoje tu olha o cliente que está comprando um imóvel de 1 milhão, 1,5 milhão, 2, ele não é mais o cliente que comprava imóvel de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 de 5 anos atrás. Ele já é um cliente que te ouve um pouco melhor. Porque ele é um cliente que talvez tenha crescido na vida, então ele o que a gente tem fala essa capacidade de te ouvir. É o novo rico, né? É o novo rico. Então a gente tem novos ricos hoje. E tu não precisa ir longe. Olha salário de funcionários públicos. É muito comum tu ver um funcionário público hoje ganhando entre 15 e 20. É muito comum, mais do que já foi um dia. Porque os planos de carga e carreira vão acontecendo. Se olha na polícia, isso acontece bastante. Se olha em outros ramos, isso acontece bastante. Os professores estão ganhando melhor. Funcionários da secretaria de município e de estado estão ganhando melhor. Porque o plano de carga e carreira deles prevê. Os caras estudaram pra isso também, né? Então, merecidamente estão ganhando melhor. E eles estão começando a comprar um outro perfil de imóvel. Mas é o mesmo cara.
ele só tá ganhando um pouco melhor há um pouco mais de tempo. Então, hoje, esses casos do cara que não te dá moral, já tá um pouco mais aqui em cima. É o cara de 2, 2,5, de 3. Então, a gente tá vendo essa mudança. É por isso que hoje tu vê tanto construtor, pelo menos na minha opinião, trabalhando imóveis em torno de R$ 1 milhão. Porque ele sabe que o público-alvo Tem um cresceu. público maior para esse imóvel, né? Exatamente, isso tem feito o mercado girar. Então, aquele mercado, o antigo mercado AAA que nós tínhamos, que era um mercado de 1 a 2 milhões, hoje ele está muito mais alto. Mais alto. Hoje sim. tu vê um Ah, terreno desse preço. tem Então, terreno na planta nesse preço, né? são mudanças que a cultura vai trazer, né? Modernidade também. Não tem mais aquele negócio de não, é só esse corretor que trabalha o imóvel vende dos isso. ricos. Não existe Sim, mais não, isso como não tinha um tem Tá tempo bem atrás. diversificado, Não né? tem isso. Exato, por causa da confiança. Eu te conheço, eu confio em ti, a gente joga dominó junto, a gente bate papo junto, a gente é da mesma Sim. igreja, a gente come no mesmo restaurante. Eu Frequenta gosto os mesmos tanto de locais. você, a ponto de eu acreditar que você não vai me enganar. Por isso eu quero que você trabalhe o meu imóvel. Pronto, Perfeito. perfeito. Então esse é o novo mercado hoje. Sim. Pessoal, a gente está encerrando o bate-papo de hoje. Foi uma Já. satisfação Pra gente também. Pra gente encontrá-los aqui. A porta está sempre aberta, ou a mesa está sempre aberta para vocês, tá? Esse canal aqui é nosso, é do corretor de imóveis de Manaus, é dos agentes imobiliários. Então, quando vocês quiserem voltar, é só, Fabiano, bora lá. E vocês viram, né? Passou 1 hora a gente conversando, ainda faltou quando é coisa bom, aqui para quando é bom, né? flui, né? Assim. Conversa, 2, 3 pessoas. Tá, então, quer deixar uma mensagem para quem vai te ver, para quem vai te ouvir, Márcio? Alguma coisa que você gostaria de não deixar de falar? A mensagem é que estamos num programa para falarmos de mercado imobiliário. Sim. Eu acho que é falar aos corretores, não desistam do que vocês estão fazendo. Esse mercado é maravilhoso. Se você não deu certo até hoje, analise o que você está fazendo, procure ajuda para ver se tem algo a ser mudado. Porque se não tiver algo muito grande a ser mudado, é só uma questão Ajuste, de né? tempo. É um ajuste e tempo para dar certo. E você que é cliente desse mercado, o conselho que eu lhe dou sempre é: procure um corretor que você confie. Porque ele pode ser o melhor corretor do mundo, ele pode ser extremamente honesto, mas se você não conseguir confiar nele, você não vai conseguir suportar o processo dele trabalhando com você, mesmo que não seja culpa dele. Então procure um corretor que você confie, porque esse que você confia vai ser mais fácil para você aceitar uma explicação, para você aceitar uma instrução, do que aquele que é muito bom, mas como você não confia nele, muitas vezes, porque você não quer confiar, nem sempre é por causa dele, vai ser muito mais difícil de você ouvir eu acho que tá na hora de baixar um pouquinho. Eu acho que tá na hora de fazer esse ajuste aqui no imóvel. Quando é alguém que você confia, você vai falar, você vai aceitar muito mais fácil a informação. Então procurar um corretor que você confia é importante. Por quê? Se o seu imóvel não tá vendendo hoje, só tem 3 problemas aí. Ou é documental, Preço. ou é porque o mercado está flutuando. E como é que você resolve isso? Com preço. O seu imóvel, ele nunca é um problema. O problema é que o preço não está compatível. Sim. E é algo duro de você ouvir, porque você sabe que você investiu. Então, ter alguém que você confia é sempre o melhor caminho. Legal. E hoje, Anderson. o melhor investimento que você faz é no mercado imobiliário. Você tem que investir em terra. Se você quer realmente fazer um bom investimento, invista em terra. Patrimônio, ficar rico. Em qualquer lugar do mundo, É invista imóvel. em imóveis. É. As grandes fortunas que são feitas no mundo é através do mercado imobiliário. Né? McDonald's tá aí para provar isso pra gente. Pronto. Né? Então, pronto. Ó, o bate-papo foi super interessante, deu para abrir um pouquinho, deu para vocês conhecerem um pouquinho o que é a vida do corretor. Não é nada fácil, mas também é muito boa, porque você tem um network muito bacana, você conhece muita gente boa, você conhece muitos amigos e parceiros bons. Esse mercado, você lida com a vida das pessoas, com o sonho das pessoas, né? Então você é aquele intermediador que literalmente você materializa aquilo que o cliente está falando para ti. O meu sonho é morar num apartamento tal. O corretor ouve aquilo ali e ele vai materializar um apartamento tal, cara. Então você consegue surpreender ele. E uma dica importante para você que está querendo comprar um imóvel: sempre procura um corretor credenciado. Esse cara, ele estudou, ele estuda, ele está buscando sempre se aperfeiçoar para poder levar o melhor para você. Melhor experiência Entendeu? possível, né? A melhor experiência possível. Então, procura um corretor credenciado, procura um corretor realmente profissional que entenda da área, e você vai estar sempre fazendo um bom negócio. Legal. É isso. Pessoal, Obrigado, Fabiano. obrigado pela presença de Show. vocês e até semana que vem, pessoal. Valeu. Valeu.